As despesas do governo no primeiro semestre deste ano bateram recorde. O levantamento foi feito por uma organização não governamental, a Contas Abertas. Vamos a São Paulo agora falar com o nosso editor de economia, o Doni Denútil, para saber qual foi o tamanho dos gastos da União, Doni. Olha, Mariana, num contexto econômico de crescimento baixo, principalmente inflação persistente, alta em relação à meta do Banco Central, seria de se esperar que o governo estivesse controlando a torneira das despesas. Mas o levantamento da ONG Contas Abertas mostra uma realidade diferente, em que os investimentos estão estagnados e as despesas, essa sim, subindo. No primeiro semestre do ano, os gastos do governo ultrapassaram a marca inédita de R$ 1 trilhão, um crescimento de 6,6% acima da inflação, comparando com o mesmo período do ano passado. Esse gráfico que a gente vê aí mostra a divisão das categorias dentro dessa montanha de dinheiro. Dá para ver ali pessoal, juros da dívida e assim por diante. Do total, só um filetinho de 20 bilhões e meio de reais foi de investimentos. Quase não dá para ver no gráfico a cor dele. 1% a mais de investimento agora, no primeiro semestre, do que em 2012 em termos reais. Esses números são diferentes das informações do Tesouro e do Planejamento, porque os gastos com o programa Minha Casa Minha Vida entram como despesa nesse estudo, e não como investimento, que é a forma como o governo calcula. Em meio à onda de austeridade que se espalhou depois da crise financeira que atingiu em cheio os Estados Unidos e a Europa, a revista britânica The Economist divulgou hoje um ranking dos parlamentares mais bem pagos do mundo. O Brasil aparece em 6º lugar entre 29 países. O levantamento considera quantas vezes os congressistas recebem a mais que a população. E a renda da população foi calculada por meio do PIB per capita, considerando paridade de poder de compra, o que acaba neutralizando a diferença do custo de vida entre os países, ou seja, é a forma de conseguir comparar eles. Deputados e senadores brasileiros recebem hoje R$ 26.700, o que é igual a 13 vezes a renda per capita da população brasileira. Nas primeiras posições aparecem os países mais pobres da África. Um nada honroso primeiro lugar é da Nigéria, onde os congressistas recebem exorbitantes 116 vezes o PIB per capita. Em países como Noruega e Espanha, esse número corresponde a menos de 2 vezes a riqueza total do país, dividida pelo número de habitantes. E voltando para o Brasil, um estudo da Federação do Comércio de São Paulo mostrou o que aconteceu com as dívidas das famílias brasileiras no ano passado. Segundo o levantamento, nas capitais brasileiras, o nível de dívidas de famílias endividadas caiu de 62% para 59% em 2012. Voltou para o patamar de 2010. Apesar disso, com um volume maior de empréstimos concedido, o valor das dívidas aumentou. Dividindo o montante total da dívida pelo número de famílias, o resultado é um valor médio que subiu de R$ 1.812 em 2011 para R$ 1.950 em 2012, crescimento de 7,6%. As famílias com dívidas de maior valor são as de Florianópolis, R$ 2.505 por família, e Porto Alegre, R$ 2.504. A capital com maior fatia de famílias endividadas, segundo esse estudo, foi a cidade de Curitiba, 88%. Mariana. Obrigada, Doni.